meu nome é Silvia Lira e hoje eu vou falar sobre a rotina de sono desses 3 primeiros meses. Gente, privação de sono é o que mais irrita os pais. Sério, é muito difícil você manter o bom humor e continuar cuidando do seu filho plenamente se você está morrendo de sono, se você tá só o pó da rabiola, né? E esse foi um assunto que eu pesquisei muito, porque o primeiro mês foi tenebroso, foi horroroso, meu Deus do céu, eu não dormia. Foi muito difícil, mas passa, tá? Então eu vou falar aqui um pouquinho da rotina do Noah, como que foi desde o comecinho, quando ele começou a dormir melhor, o que a gente fazia, como que fazia e tudo mais, porque às vezes pode te ajudar, pode te acalmar, pode, sei lá, trazer uma luz pra sua vida. Então eu não sei se vocês assistiram o vídeo falando sobre o primeiro mês do Noah, mas lá eu falei que na maternidade ele aparentemente dormiu o dia inteiro e tudo mais, recém-nascido, né? Pô, recém-nascido só dorme. Só dorme, mas a gente não dorme. É uma coisa impressionante. Como pode? A criança só dorme e ela tá dormindo e eu não consigo dormir? Por que eu não consigo dormir? Ai, gente, é muito difícil. Primeiro que são 1000 preocupações, principalmente pra mãe. Segundo, que tem a questão da amamentação. Eles mamam de 2 em 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e meia. Eles mamam de pouquinho e muitas vezes ao dia. Então, isso daí já quebra o seu sono bem gostoso, né? Porque se você deita pra dormir, assim que ele dormiu, e ele começa a sentir fome 1 hora e meia, 2 horas depois, você nem dormiu, cara. E ele mama, sei lá, por 40, 50 minutos. Então, tipo, não é fácil não, viu? Não é fácil não, vou falar que não é fácil não. Então, no meu caso, ainda tinha um outro porém, que era a questão do resmungo do Noah, porque ele dormia resmungando toda hora, o tempo inteiro, ele não parava. Era impressionante, eu achava que ele tava sentindo alguma dor, alguma coisa, mas não, ele tava dormindo, não sei se ele tava sonhando, não sei o que que era. Eu sei que ele resmungava, e quando ele dormia eu não conseguia dormir, porque ele tava resmungando. Era assim, impressionante, eu não conseguia, gente, sério, eu tentava, eu juro que eu tentava. Ou se eu tentava, e não rolava, sério. Como que a gente fazia aqui em casa? A gente revezava, porque não rolava. Se eu colocasse ele pra dormir aqui no meu quarto junto com a gente, enquanto eu e meu marido tentássemos dormir, ninguém dormia. Ou ele dormia ou não dormia nunca, né? Porque o homem é muito mais fácil, o homem dá uma desligada, a mulher já não dá. A mãe não dá uma desligada, não consegue. E quando não tem responsabilidade, assim, de quem que vai olhar ele naquele momento, sempre acaba sobrando pra mãe. Entendeu? Então, é bom dar aquela dividida. No nosso caso, a gente fazia assim, ele dormia no carrinho, ele gostava de dormir no carrinho e também no bercinho portátil, nesses 2 lugares, que os 2 ficavam na sala. E aí, a gente colocava ele pra dormir lá, ele mamava lá, enfim, fazia tudo lá. E quem ia descansar vinha pro quarto pra dormir mesmo. Dormir mesmo. Então, meu marido vinha dormir, aí eu ficava lá na sala olhando o Noah. Às vezes estavam umas cochiladas, mas aí ele resmungava, eu acordava, ou dava fome, eu dava mamar, e assim. Quando a gente trocava, quando eu vinha pro quarto e meu marido ficava na sala, mesmo assim eu não dormia muito, por causa da amamentação, né? Então, às vezes eu acordava, sei lá, 2 horas depois pra dar mamar e tudo mais. Mas eu também tirava leite durante o dia, porque nesse começo a gente tem muito leite, o bebê não mama tanto assim. Então eu consegui tirar bastante leite, deixava na geladeira e algumas mamadas o meu marido dava na mamadeira enquanto eu dormia, pra eu conseguir dormir melhor. Mesmo assim, eu dormia no máximo 3 horas, assim, tipo, estourando, até porque meu peito enchia muito de leite e eu não conseguia dormir, ou meu inconsciente, eu não sei o que acontecia, eu sei que eu acordava, eu não conseguia dormir. Então, o bebê dorme, o bebê mama, o bebê resmunga, bababá, tudo acontece com o bebê e você fica ali, ó, tipo um zumbi. Ai, que soninho. E é
isso o primeiro mês, gente. O primeiro mês foi só isso, entendeu? A gente fez essa questão de revezar, o que pra mim foi ótimo, porque quando eu vim aqui pro quarto, por mais que fosse só 2 horinhas, 3 horas no máximo que eu dormia, eu realmente dormia, eu me desligava, porque eu sabia que outra pessoa estava olhando ele. E eu conseguia realmente descansar. Quando ele completou o primeiro mês, no segundo mês de vida dele, as coisas já começaram a ficar um pouquinho melhores, assim, com 1 mês e meio, talvez, 1 mês e 1 semana e meia, 2 semanas, eu trouxe ele pro quarto. Falei, não, não dá mais 1 mês e meio nisso, não tem condições de a gente ficar revezando a madrugada, não dá, a gente não tem que se adaptar à rotina dele, ele tem que se adaptar à nossa rotina e é isso, e eu vou começar a mudar isso. E eu decidi que eu ia começar a mudar isso. Então a primeira coisa que eu fiz dava banho nele à noite. A partir daí, tipo, todas as luzes da casa ou apagadas, ou tipo, se a gente tá na sala, só a luz da cozinha pra ter só um pouquinho de claridade, nada muito forte, televisão super baixinho, enfim, eu comecei a fazer essa rotina noturna dele, pra ele começar a realmente diferenciar o que era dia e o que era noite. Isso era muito importante pra mim, porque ele dormia muito bem também durante o dia. Continuava resmungando, claro, porque ele resmungava pra caramba. Mas ele dormia super bem também. Aliás, ele sempre dormiu bem. O Noah sempre foi uma criança muito tranquila, mas essa questão de amamentar e dele resmungar fazia com que eu não dormisse. E aí eu decidi fazer isso então, criar uma rotina de verdade. Vamos ter uma rotina agora, não dá mais. E ele vai pro nosso quarto. E assim eu comecei. As primeiras noites eu vinha pro quarto e depois eu tinha que sair do quarto porque ele resmungava, porque eu tinha que dar de mamar e aqui no quarto é ruim, na cama, enfim. Comecei fazendo isso. Aos poucos foi melhorando. Eu coloquei o bercinho bem do lado da minha cama, dava o horário dele que ele dormia, colocava ele ali, eu já aproveitava e deitava. E uma coisa que me ajudou muito foi não trocar ele mais de madrugada, então eu não trocava mais nenhuma fralda dele de madrugada. Passava antes de dormir uma bela de uma camada de protetor, assim, de pomada, né? E não trocava de jeito nenhum ele de madrugada. E outra coisa foi amamentar deitada na cama. Não sei se isso é bom, se é ruim, se é recomendado ou não, mas eu fiz aqui em casa e funcionou. Ele não despertava e eu não despertava. Então fazia com que depois que ele mamasse, a gente continuasse dormindo muito bem. Muitas vezes eu dormia com ele no meu peito e ele acabava dormindo um pouco na minha cama. Depois que eu acordava, assim, eu voltava ele pro bercinho. Mas foi algo muito temporário, depois já paramos com isso também. Aí ele completou 2 meses. Completou 2 meses, a gente foi no pediatra, vimos que ele não estava ganhando muito peso, então eu decidi fazer uma coisa que eu já tava querendo fazer há muito tempo, né? Que era dar a fórmula. Eu comecei a dar fórmula. Só que eu queria dar a fórmula só pra dormir, né? Na minha cabeça era isso e eu acabei dando mais horários, por causa da questão do peso dele mesmo. Mas eu comecei dando uma mamadeira assim por uns 3 dias, era só uma mamadeira de fórmula antes de dormir. Isso fez com que ele dormisse muito mais tempo, muito mais tempo. Ele dormia assim, eu dava mais ou menos 1h da manhã, era o horário que eu dava essa mamadeira de fórmula. O restante do dia eu dava o peito, nesses 3 primeiros dias. E aí ele dormia tipo até 5h da manhã, tipo diretaço, sabe? Sem nem resmungar. E conforme foi passando o tempo, ele foi parando de dar essas resmungadinhas. Eu acho que ele começou a dormir mais pesado e começou a parar de resmungar. Às vezes ele ainda resmunga, mas aí hoje eu também já não ligo e tudo mais, né? E hoje ele sabe muito bem a diferença de dia e noite. Inclusive, durante o dia ele tira várias cochiladinhas e uma cochilada boa. É uma cochilada assim de umas 2 horas.
que a cochilada que eu aproveito e eu cochilo também. De resto, ele não dorme mais à tarde, assim, além de umas cochiladinhas de 15, 20 minutos. Então, quando eu comecei a dar fórmula à noite, eu percebi que ele dormia muito mais tempo. Faz todo sentido, porque o leite materno, ele é muito mais leve, né? Ele é rico em gordura, ele é rico no não sei o que lá, mas ele é leve, ele não te sacia por tanto tempo, a digestão dele é mais rápida, enfim, tudo isso influencia. Já a fórmula é mais pesadona e tal, então durava muito mais tempo a dormida dele, né, na noite. Bom, então com 2 meses e meio, mais ou menos, a gente voltou lá no pediatra, viu que o peso dele tava legal e tudo mais, a gente continuou dando a mamadeira e tal, e aí mudou um pouquinho a rotina dele. Ele, na mamada das 10 horas, ele mamava às 10, ele já dormia e não acordava mais à 1 da manhã. Não acordava. Então, ele ia das 10 às 5. Das 10 horas às 5 da manhã. E isso foi todos os dias. Então, tipo, ele tá dormindo agora muito bem. Muito bem. Alguns dias, inclusive, ele dormiu 10 horas da noite e foi acordar só 7 horas da manhã. Mas assim, não é todo dia ainda. Ele geralmente acorda às 6 pra mamar hoje. A gente tá com 3 meses e meio. A gente começou a dar fórmula com 2 meses pra ele antes de dormir, nesses primeiros dias. E a gente também colocou ele no quarto dele, no berço dele. E isso também foi algo que ajudou pra caramba, assim, porque eu não acordo mais com qualquer resmunguinho dele. E também, às vezes, pode ser que eu faça algum barulho, e às vezes eu acordava ele, né? Quando eu durmo, sonhando, falo... Às vezes eu falo, eu era sonâmbula, hoje eu já não sou mais, não que eu saiba. Mas às vezes eu ainda falo, sonhando e tudo mais. E às vezes eu acordava ele. Então, cada um no seu quarto... É ótimo que ninguém se acorda, tá tudo certo. Se ele resmunga e não tá acordando, tá tranquilo, eu não acordo com isso, mesmo usando a babá eletrônica que fica do lado da minha cama. É só se ele realmente acorda, chora, aí eu levanto e vou dar mamar, ver o que ele tem. Enfim, geralmente é mamar, ele só acorda pra mamar. E agora nós completamos os 3 meses dele, estamos na verdade com 3 meses e meio já. E a partir do momento que ele completou 3 meses, eu senti outra diferença na questão do sono dele. Às vezes, gente, ele ficava irritado, lutando contra o sono. Começou essa fase de lutar contra o sono, ficar irritado e tudo mais. E teve um dia que ele não dormia, tipo, nem com reza brava, assim, foi, tipo... Meu, não sei mais o que fazer pra esse menino dormir. Colocava no colo e chacoalhava e cantava e coloquei barulho do útero e, enfim, fiz de tudo e ele não dormia, lutando contra o sono. Aí eu falei, quer saber, eu vou deixar ele aqui no sofá então, deitado do meu lado, enfim. Capotou. O negócio dele eu acho que era querer dormir sozinho, sair do colo, tipo, ele tava irritado. Ele tava irritado porque eu tava tentando fazer ele dormir. Eu coloquei ele sozinho, ele capotou. E isso, eu ainda não sei se é uma rotina. Não posso falar que agora é assim, ele só quer dormir sozinho. Não posso falar isso. Porque algumas vezes ele ainda dorme no meu colo, ele ainda prefere. Mas muitas vezes ele tá dormindo sozinho. Uma coisa que ele gosta é dessas fraldas de pano, sabe? Essa daqui tem até o nome dele. Então ele gosta dessas fraldas de pano, ele coloca no rosto, segura, ele puxa, enfim. Então hoje nós estamos só com fórmula, não amamento mais no peito, desde que ele completou 3 meses, faltando uns dias para completar 3 meses, eu parei completamente de dar peito. Ele tá só na fórmula, e a rotina do sono dele é a seguinte: ele dorme às 10. Sim, às 10 horas ele fica irritado porque ele tá com sono mesmo. Então, 8h30, 9 horas é o horário que eu dou banho nele. Porque é aquele banho relaxante, a partir daí eu apago as luzes, deixo a televisão bem baixinha, pra ele já ir entrando no clima do sono. 10 horas, 10h30 estourando, ele tá capotado. Capotadaço, assim. Coloco ele no berço, ligo a babá eletrônica, fecho a porta. Porque se fica fazendo muito barulho, ele acorda. Então esse é o horário que eu também coloco o Ti pra dormir, porque aí todo mundo fica quietinho e a casa fica silenciosa. Então
10 horas é um horário ótimo aqui pra nossa rotina. E ele vai das 10 até umas 6 horas, 6 e meia, às vezes 7, depende do dia, depende do humor dele, depende de tudo isso. Mas assim, a partir das 6 até 7 horas da manhã ele tá acordando pra mamar. E é o horário também que o Thiago acorda pra ir pra escola. Então, tipo, ele tá dormindo super bem, né? Das 10 às 7, tá dormindo super bem. E aí a gente acorda, dá mamar pra ele, mas mesmo assim eu não troco, igual eu fazia de madrugada. Não troco, não faço nada. Dou mamar e ele volta a dormir. Ele volta a dormir, ele dorme até umas 8 e meia, 9 horas da manhã. Ele dá mais uma boa cochiladinha aí. Algumas vezes, se é 7 horas da manhã, eu já acordo e vou fazer algumas coisas, se eu tenho alguma coisa pra fazer. Se não, se ele acorda muito mais cedo, assim, 6 horas e tudo mais, eu volto pra dormir e espero ele acordar às 9. Geralmente é isso que acontece, eu volto pra dormir e espero ele acordar às 9. Ele acordando às 9, aí começou o dia, entendeu? Aí ele mama de novo, por mais que não tenha dado 3 horas, ele mama de novo, ele acorda faminto. Mama, aí depois do mamar, aí que eu vou trocar ele, a fralda geralmente tá lotada de xixi, mas assim, super funciona, ele nunca ficou assadinho, então tá tudo certo. E a partir daí a gente começa o nosso dia. E aí eu deixo ele brincar, e aí começa a rotininha de mama, troca, brinca e dorme, mama, enfim, e vai assim durante todo o dia. Só que essas dormidinhas são 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Tem uma cochilada do dia, que é uma cochilada mais longa. Tem dia que ele não dá, que é um saco, eu fico só o pó. Mas geralmente ele tem uma cochilada no dia, longa, assim, de 2 horas mais ou menos, que é a cochilada que eu dou junto com ele. Então a gente vem, eu deito na cama junto com ele dorme na minha cama comigo nessa cochilada. E a gente consegue dormir aí 2 horas. Ele dorme 2 horas, eu geralmente acordo antes, que aí eu já vou agilizando as coisas. Precisa lavar uma louça, precisa fazer alguma coisa, que quando ele tá acordado acaba que eu faço muito picadinho. Então eu aproveito esse momento pra agilizar muita coisa aqui em casa. De resto é isso, gente. Cochiladinhas de meia hora durante o dia, uma cochilada boa durante o dia também, e à noite ele tá dormindo inteira. Então, assim, não dá nem pra eu reclamar. Quando ele dorme às 10 horas da noite, eu não durmo às 10, eu durmo mais tarde. Então, aí eu consigo tomar um banho, fazer minhas coisas. Se eu quero fazer, sei lá, tirar cutícula, ou tem roupa pra lavar, eu coloco roupa pra bater, tem louça pra lavar, ou eu quero adiantar alguma coisa do almoço do outro dia. Enfim, esse é o meu período pra fazer essas coisas também, porque querendo ou não, por mais bonzinho que ele seja, durante o dia, ele demanda muito, é um bebê, né? E a gente fica bastante junto, o dia inteiro grudadinho, né, amor? O dia inteiro grudadinho. É que eu amo a minha mãe, eu gosto de ficar no colinho dela. Mas ele é muito bonzinho mesmo. E essa é a nossa rotina de sono. No primeiro mês eu achei que eu nunca mais fosse dormir. E eu tô dormindo a noite inteira de novo. E eu tô muito feliz. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que estão passando por esse momento de recém-nascido, que acha que nunca mais vai dormir. Calma, passa. Nem todo bebê tem essa rotina do Noah, claro. Tem bebê que dorme a noite inteira antes que ele dormiu, tem bebê que vai dormir a noite inteira mais pra frente. Mas as coisas vão melhorando e isso vai passar, uma hora passa. E a gente também sente falta. Eu tô amando a fase dele agora, ele tá muito mais espertinho, ele interage, ele sorri, ele quer brincar, ele adora quando eu canto, enfim, gosta de dançar, uma fofura. Tá com 3 meses e meio, a coisa mais gostosa desse mundo, mas eu sei que eu vou sentir falta daqui a pouco, daquela fase que ele era bem pitititico. Aliás, os meus braços já sentem falta disso, porque tem dia que quando eu vou dormir eu falo, gente, meu braço tá dolorido, mas por quê? Aí eu lembro, né? Tô carregando um chumbinho o dia inteiro. O
dia inteiro. Enfim, tudo isso pra dizer que tudo passa, aproveite essa época até de pouco sono, de privação de sono. Eu sei que não é fácil, eu sei que a gente fica estressada, mas é uma fase que depois você só vai lembrar das coisas boas, a gente nem vai lembrar disso. A gente só lembra das coisas boas depois e a gente lembra com muita saudade. Então aproveite e fique tranquila que vai passar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.